mensagem, no livro. Nós estamos completando um ano de vida. Nós temos aqui a oportunidade de receber alguns irmãos que têm vindo nos abençoar com a exposição do Evangelho. E aqui conosco, presente, está o pastor Elmer Pires. Já chamo o nosso irmão aqui à frente. Pastor Elmer Pires, ele é pastor da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. É muita alegria. Sempre quando eu tenho a oportunidade, eu sempre gosto de enfatizar que quando eu cheguei na igreja lá em São Paulo, o pastor Elmer foi a primeira pessoa que me recebeu, a primeira pessoa que trocou um WhatsApp comigo. E até hoje nós estamos juntos aqui, firmes na presença do nosso Deus, e seremos muito edificados pela vida do nosso irmão. Nós agradecemos a sua presença e vamos orar pelo nosso pastor Elmer. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos, engrandecemos o teu santo nome pela vida do pastor Elmer Pires e sua família, que estão aqui presentes hoje, saíram da sua igreja para vir nos abençoar aqui nessa igreja local. Que o Senhor possa conduzi-lo em espírito e em verdade, para que ele possa ser cristocêntrico, que seja menos dele e mais de ti, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tá ali, tá? Tá bom. Obrigado. Amém. Bom dia, irmãos. Eu saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor nessa manhã. É um privilégio para mim poder voltar aqui. Todas as vezes que sou convidado, eu realmente fico feliz, gosto de estar presente aqui. Eu queria ver esse púlpito de perto aqui, né? Levar as dimensões dele e também o desenho. Falaram que é o púlpito mais bonito de São Paulo, do Brasil. Né? Então, na última ocasião que eu estive aqui, no outro prédio ainda, né? Faz alguns meses só, nós exploramos um capítulo do livro de Tito, e sendo essa uma igreja nova, eu acho que o livro de Tito tem muito a nos ensinar, por isso eu volto novamente ao livro de Tito, hoje no capítulo 1. Então, se você já deixar a sua Bíblia, peço para que você deixe sua Bíblia aberta ali, em Tito, capítulo 1. Há uma famosa marca de relógios chamada Patek Philippe. Não sei se é assim que se pronuncia, porque é coisa de rico, né? E ela só cria relógios de alto padrão. E os seus produtos, eles são vendidos a preços exorbitantes. É interessante que o slogan dessa marca é o seguinte, diz assim: na verdade, você nunca se torna o dono de um Patek Philippe. Você apenas está cuidando dele para a próxima geração. Ousados, não? Agora, quando algo é bom, ele realmente dura. Ele dura para as próximas gerações. O apóstolo Paulo, ele conhecia esse conceito, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que esse princípio significava. E ele manifestou isso a Tito, quando ele escreveu essa epístola a Tito. E o propósito dessa carta, encontrado no capítulo 1, ainda no versículo 5, diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. O que Tito precisava era fazer ali, era organizar as coisas que estavam faltando e instituir pastores, presbíteros naquelas regiões. Isso seria algo que iria perdurar por muito tempo. Por isso, então, a ideia de fazer algo bom para que perdure por muitas e muitas gerações. Era algo de valor eterno, não era algo meramente voltado para aqueles dias, para aquela situação, mas era algo que tinha uma responsabilidade muito grande inserida nela. Era a instituição de lideranças naquelas igrejas. Mas a escolha dos presbíteros, ela não deveria ser uma escolha feita ou realizada de forma aleatória.
O apóstolo Paulo, ele dá uma série de qualificações a Tito, que ele deveria usar para escolher esses presbíteros, para escolher esses postulantes ao presbitério. E quando nós estudamos a carta de Tito, quando nós olhamos principalmente aí no primeiro capítulo, a partir desse versículo 5 que nós acabamos de ler, nós veremos que Paulo, ele já começa dando as qualificações que serviriam para a escolha desses presbíteros, mas não só para a escolha desses presbíteros. Porque o que Paulo está querendo enfatizar aqui é que sim, pessoas qualificadas, e essa qualificação deveria ser explícita, deveria ser usada para que as pessoas pudessem ministrar aquelas pessoas da região por muitos e muitos anos, mas que essa lista não necessariamente se resumisse apenas a essas pessoas. Então, o meu objetivo nessa manhã é de demonstrar para você como que essa lista é uma lista esperada a todos nós cristãos. Ela não se trata de uma lista que é dada apenas aos presbíteros. O meu objetivo nessa manhã será de convencê-lo a seguir o modelo dado aos presbíteros como um guia de caráter para que você siga na sua vida. O meu desejo é levar você a considerar se você realmente tem manifestado esses traços requeridos aqui a todos os cristãos e não apenas aos presbíteros, e, em caso negativo, desafiá-lo a fazer isso. Então vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus possa nos auxiliar, que a sua palavra penetre nos nossos corações e o modifique, dado o que é necessário. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Pai a sua misericórdia sobre nós, a sua misericórdia sobre essa igreja, pedindo a Deus que a sua palavra fale ao nosso coração, que sejamos desafiados, possamos identificar áreas em que precisamos mudar e que venhamos a colocar em prática aquilo que nós veremos nessa manhã. Em nome de Cristo que nós pedimos isso. Amém. Então, para isso, nós precisaremos examinar alguns versículos. Nós começaremos, então, a partir do versículo 6, e nós iremos até o versículo 9, onde Paulo apresenta essa lista de qualidades que deveria servir de guia para Tito e também para todos nós. E a palavra de Deus diz assim, Tito, capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então essa é a lista de qualificações que Paulo dá a Tito. Algumas pessoas, elas chegam a crer que elas deveriam apenas imaginar que essa lista deveria ser uma lista corrente na época de Paulo. Mas nós vemos que essas listas, elas ocorrem em outros trechos da palavra de Deus, por exemplo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Então, o que eu imagino é que essas listas não são listas exaustivas, mas, na verdade, são listas com qualificações que se complementam. Então, quando você lê 1 Timóteo, depois você lê Tito, depois você lê 1 Pedro, o que você vê são qualificações necessárias, sim, para os presbíteros, mas, novamente, para todo tipo de cristão. E Paulo ele começa essa lista em especial, no versículo 6, dizendo assim, alguém que seja irrepreensível. E algumas pessoas, elas interpretam essa qualidade apenas como a primeira de muitas outras qualidades.
Por outro lado, eu imagino que, assim como outros teólogos, que essa qualidade de ser irrepreensível não é meramente a primeira das qualidades, mas, na verdade, ela é uma qualidade que resume todas as outras que vão vir após ela. Segundo o pastor Tabiri Anewable é um pastor com o qual nós podemos concordar com algumas coisas e discordamos de outras, mas nesse ponto eu concordo com ele. Ele diz que esse termo, na verdade, é um guarda-chuva para todos os outros requisitos seguintes que Paulo vai mencionar. Outro pastor chamado Philip Towner, ele também defende que ser irrepreensível é um requisito essencial para o candidato ao pastoreio. E como o pastor Tim Challies, John MacArthur e Alexander Strout defendem, nós imaginamos que sim, ser irrepreensível é algo necessário, mas não necessariamente o primeiro requisito como apenas uma lista de requisitos. Ele é um guarda-chuva, ou seja, ser irrepreensível é a base para todas as outras qualidades. A pergunta que surge com isso é a seguinte: o que significa ser irrepreensível? E será que alguém pode ser irrepreensível? O pastor Tim Challies, ele define ser irrepreensível como uma espécie de inocência aos olhos da lei. Indica um estilo de vida contra o qual ninguém pode fazer acusações que sejam legítimas. Ele ainda diz assim: outros podem trazer acusações, mas a sua conduta irrepreensível acabará por absorvê-lo. A vida de uma pessoa irrepreensível é uma vida tão consistente que o seu comportamento se torna um exemplo. A sua reputação exige honra e a sua prática adorna o Evangelho de Cristo. E ao fazê-lo, ele faz de uma forma que ele prega às outras pessoas. Mas, irmãos, não se engane. Nós não estamos tratando aqui de perfeição. Ser irrepreensível não é ser perfeito. O ponto aqui não é esse. Senão ninguém poderia ser qualificado para ser pastor. Senão ninguém poderia ser qualificado da maneira que eu disse, que todos nós precisamos ser irrepreensíveis. A igreja não teria líderes, porque todos nós somos pecadores. Essa qualidade, ela diz respeito ao caráter da pessoa que deve ser escolhida como um presbítero. No seu livro Biblical Eldership, o Alexander Strout, ele explica que o significado de irrepreensível, ele é definido pelas qualidades do caráter que resultam desse termo. Então, ser irrepreensível é definido pelas qualidades do caráter que resultam desse termo. Ou seja, ser irrepreensível é expresso por meio dessas outras qualidades que nós vemos em 1 Tito, ou em 1 Timóteo, em Tito 1 e 1 Pedro. É como se nós pegássemos aquelas outras qualidades e disséssemos assim: tudo isso aqui é resultado ou indica que a pessoa é uma pessoa irrepreensível. Ok? Então, o que Strout está tentando dizer, e assim como o pastor Tim Challies também está tentando dizer no seu livro O Caráter do Cristão, é o seguinte: ser irrepreensível no seu casamento, por exemplo, é ser marido de uma só mulher. Ser irrepreensível nos seus pensamentos significa que você tem uma mente sóbria. Percebe? Quando você vai juntando essas qualidades, você chega naquele resultado. O que Paulo faz é apresentar o resultado anteriormente. Então, ser irrepreensível nas suas ações significa ser temperante. Ou, em outras palavras, Paulo também diz, ter domínio de si. Porém, como a maioria dos que estão aqui não são presbíteros, né, vocês devem estar pensando: ufa, que bom que eu não sou presbítero, que bom que eu não sou líder dessa igreja, não sou pastor, né? Então essa mensagem não é para mim. Mas como eu já disse, você está bem enganado. O que Paulo está dizendo nesse texto é que essa lista de qualificações, ela se encaixa a cada um de nós e não meramente aos presbíteros. Essas qualificações não são qualificações
dadas apenas às pessoas que têm um chamado e um papel específico na Igreja de Deus. Mas são listas e qualificações dadas a todos aqueles que estão em Cristo. Eu penso que, se nós olhássemos de uma outra maneira, será que nós poderíamos imaginar que nós poderíamos ser maridos de mais de uma mulher? Será que nós poderíamos imaginar que nós poderíamos ficar andando bêbados por aí? Será que nós poderíamos imaginar que, como cristãos, nós poderíamos ser violentos? Que nós poderíamos não ser temperantes e assim por diante? Percebe? Essa lista, ela se encaixa a todos nós. As qualidades e as qualificações necessárias aos presbíteros são qualidades e são qualificações, como D.A. Carson diz, excepcionalmente comuns. Porque são traços e marcas repetidos em outras partes das qualidades daqueles que devem serem qualificados como cristãos. A palavra de Deus traz essas qualidades em vários outros lugares. Segundo Carson, os critérios mencionados, eles são exigidos de todos os cristãos, em todos os lugares, em todos os momentos. Ou seja, isso é apenas uma outra forma de dizer que os presbíteros devem ser, em primeiro lugar, sim, modelos das graças cristãs, as quais são pressupostos obrigatórios de todos os cristãos. Você deve sim buscar isso nos presbíteros, nos pastores, mas isso cabe a você como a sua responsabilidade, não somente a eles. Todas as igrejas, elas devem estar repletas de homens e de mulheres que exibem exatamente esses traços de caráter e essas ações. Esse é um chamado para todos nós. Agora, vale lembrarmos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, a sua responsabilidade como cristão deve ser de viver à luz do Evangelho de Cristo, confessando e se afastando dos seus pecados. Será que nós, como cristãos, chão de fábrica, não os líderes, não os famosos, não os conhecidos, não os teólogos, será que nós temos vivido de maneira irrepreensível? Será que as pessoas de fora poderão dar testemunho da nossa fé? Será que as pessoas da nossa família conseguiriam distinguir as diferenças que há entre nós e aqueles nossos irmãos de sangue ou parentes que são da Umbanda ou de qualquer outra religião? Será? Será que de fato esses traços eles são apresentados no nosso proceder no dia a dia? Então, dado esse resumo inicial, Paulo ele continua com a sua lista da seguinte forma, ele diz ainda no versículo 6, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. São várias as dúvidas aqui que podem surgir diante desse texto. Como, por exemplo, será que ele está falando de alguém que é casado com uma mulher só? Ou ele está falando, na verdade, de alguém que não é polígamo? Basicamente isso. Ou será que ele está falando aqui de alguém que nunca se divorciou? Ou de alguém que se casou de novo? Ou ainda, será que ele está querendo dizer aqui que os presbíteros só podem ser pessoas casadas? Então, essas são dúvidas que geralmente são levantadas. Agora, essas dúvidas, por mais que elas sejam pertinentes, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos abordá-las. Há um ponto relevante aqui que nós não podemos perder de vista quando nós vamos interpretar esse texto. E sem ele, nós acabamos entrando em discussões sobre o casamento, como essas dúvidas que eu acabei de levantar, ou questões sobre o divórcio, questões sobre um recasamento. O pastor John MacArthur, ele nos lembra que essas qualidades, elas não dizem respeito à posição da pessoa perante a sociedade, mas sim em relação ao caráter da pessoa diante da sociedade.
Não é uma questão de circunstância, é uma questão de virtude. E a questão aqui diz respeito a um homem que é a única, exclusiva, ou homem que é unicamente, exclusivamente, totalmente dedicado à sua esposa. Percebe? Porque nós poderíamos aqui ficar batendo na tecla se o divórcio é permitido ou não para pessoas que estariam no presbitério, mas nós poderíamos colocar alguém no presbitério que nem é fiel à sua esposa, porque vive na pornografia, ou porque é violento dentro de casa, ou porque age de uma maneira como se nem fosse casado. Percebe? Então, o que ele está dizendo é que ao homem deve ser dado, né, ou buscado nele, a qualidade de ser alguém que é única, exclusiva e totalmente dedicado à sua esposa. Isso é uma questão de caráter, não é uma questão de posição. Ele é um homem de uma mulher só. Qualquer coisa a menos já o desqualifica. Então, quando nós conseguimos enxergar que o que o texto está dizendo é algo ainda mais profundo, nós conseguimos perceber que, de fato, muitas vezes nós erramos com coisas que nós julgamos ser coisas superficiais. As implicações disso, do caráter, são muito mais determinantes do que qualquer outra coisa. Porque sem o caráter, as circunstâncias, obviamente, se contradirão do modo de vida daquele cristão. Eis a razão, então, de Paulo começar com uma qualificação que trata do núcleo mais importante. Você percebe? Paulo começa as qualificações falando sobre a família. Mais uma vez eu cito aqui o Alexander Strout, que nos lembra de que o lar é o primeiro teste decisivo para um estilo de vida irrepreensível, acima de qualquer censura. E ambas as listas que Paulo dá, ele escreve sobre as qualidades e ele insere ali esposo de uma só mulher, imediatamente após ele ter falado sobre ser irrepreensível. Paulo ele não faz isso de forma aleatória. Ele está pensando que esse núcleo, a família, ela é muito importante. E ele precisava tratar disso, desse traço de caráter, logo após ele falar sobre ser irrepreensível. E como modelo a todo o rebanho, o pastor, ele deve ter a sua família de uma maneira ordenada, de forma que o seu relacionamento com a sua esposa reflita o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. E que ele vai viver de uma forma que ele seja uma influência espiritual positiva também na vida dos seus filhos. Então não há como nós olharmos para uma pessoa que está numa posição como essa de presbítero e falarmos assim, tudo bem, mas ele nem dorme na mesma cama com a esposa dele. Ele maltrata os seus filhos. Os seus filhos são insubordinados. Ele não tem controle nenhum na sua casa e coisas do tipo. 1 Timóteo 3,5, ao falar sobre esse mesmo assunto, o apóstolo Paulo ele usa até uma argumentação lógica e simples. Ele diz assim, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A resposta é óbvia, não tem como. Então no versículo 7, Paulo continua a sua lista, e ele cita novamente a necessidade de que aquele que aspira ao episcopado, o chamado pastoral, ele deve ser irrepreensível. E mais uma vez eu te lembro que este é um chamado a todos nós. Versículo 7 diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como o despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo ele divide aqui as próximas qualificações basicamente em dois grupos. O primeiro das qualificações negativas, que nós devemos abandonar, e Paulo ele é conhecido por fazer isso, né? E nos próximos versículos, das qualificações positivas, aquelas que nós devemos praticar. Note que ele chama o presbítero de despenseiro de Deus. Uma outra maneira da gente traduzir esse termo seria utilizando a palavra mordomo. É o mordomo do próprio Deus.
Nos termos mais atuais, eu creio que ninguém aqui tenha um mordomo, né? Seria o mesmo que nós utilizarmos a palavra administrador. Alguém que é responsável por alguma coisa e que vai responder ao seu chefe por essa coisa que ele é responsável. É importante nós lembrarmos aqui mais uma vez que aquilo que é exigido dos presbíteros é o mesmo que é exigido de mim como um filho de Deus, como um homem que foi criado e colocado nessa terra e que deve agir como um mordomo de Deus, cuidando daquilo que Deus nos deu, exercendo domínio e autoridade sobre toda a criação. Portanto, a relação que nós devemos ter para com Deus é a mesma de um senhor para com o seu servo, ou de um servo para com o seu senhor. Nós, como servos, devemos ser os mordomos do nosso Senhor. Nós devemos ser os administradores daquilo que Deus nos deu. Irmãos, não se esqueça que, como cristãos, todos nós prestaremos contas a Deus. Nós daremos contas a Deus. Logo, o presbítero e todos nós cristãos, nós devemos abandonar aquela atitude arrogante, seja por nós acharmos que nós somos melhores, ou que nós sabemos de tudo, que nós somos os donos da verdade, que nenhum erro possa ser encontrado em nós, ou coisas desse tipo. Lembre-se que nós não somos especiais por conta própria. Nós nos tornamos especiais porque nós fomos achados em Cristo. Se nós estamos em Cristo, sim, somos especiais. Mas nós não podemos nos gabar disso como se a salvação pertencesse a nós e que nós pudéssemos realizá-la. Mas nós fomos escolhidos por Deus de forma que nós não podíamos ali fazer absolutamente nada para contribuir por isso. Não existe mérito em nós, mas existe mérito em Cristo. Logo, nós devemos abandonar a nossa ira, que muitas vezes ela se manifesta apenas com aqueles que são os mais íntimos, não é verdade? E eu falo isso com propriedade, porque com os de fora nós somos muito calmos, mas com os de dentro, com os da nossa casa, muitas vezes a gente perde a paciência, a gente se ira, a gente fala coisas que não deveria. Nós somos pecadores profissionais, e a cada dia que passa, nós nos aperfeiçoamos na nossa área de atuação. Nós sabemos manter a nossa ira debaixo do controle, sem explodir, quando nós estamos tratando com o nosso chefe. Mas quando é com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, aí não. Aí eu perco a estribeira, aí eu falo coisas que não deveria falar. Quando nós estamos com os nossos cônjuges, a história muda. Nós perdemos o nosso controle. Logo, nós não devemos ser também controlados pelo vinho, Paulo diz, ou por qualquer outra bebida, ou por qualquer outra substância, por qualquer outra coisa. Nós não devemos nos colocar numa posição de reféns, mas nós devemos estar numa posição de sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, nós não devemos responder às dificuldades que surgem no nosso dia a dia de maneira violenta. E esse não é um traço de caráter do cristão. Irmãos, parece que, diante dos problemas que nós vivemos na nossa sociedade, cada vez mais os cristãos acham que é natural a um cristão responder a provocações e problemas de forma agressiva e violenta. Mas sabe que Cristo, ao falar de si, o que ele diz? Ele disse que ele era manso e humilde de coração. É isso que nós devemos almejar. Nós devemos almejar isso sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, nós não devemos ser cobiçosos de torpe ganância, ou como a NVI coloca, ávido por lucro desonesto. Cada vez mais eu fico chocado com a nossa realidade de modo geral, de olharmos para pessoas comuns, como nós, que trabalham, que estudam, mas que no fundo do seu coração tem algo o qual nós nunca julgamos ser verdadeiro conosco. Aquele desejo por ser rico. Esse desejo ele permeia praticamente
Eu diria todos nós. Nós dizemos que não. Não, eu estou feliz com o que eu tenho. Será que se eu abrir o histórico do seu YouTube, será que é isso que nós veríamos? Porque cada vez mais o que nós vemos esses influencers fazer são vídeos e vídeos e vídeos dizendo como se tornar rico e de uma forma rápida. E nós julgamos os pastores, né, que buscam esse enriquecimento de forma ilícita, usando o Evangelho de Deus para barganhar com as pessoas e adquirirem bens materiais, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. A única diferença é que nós não temos essa capacidade que muitos deles têm. Vários deles são excelentes comunicadores, vários deles são excelentes, entenda aí o que eu quero dizer, líderes, né? Sabem conduzir aquela conversa, conduzir as pessoas para que elas contribuam, mas infelizmente usam isso para o mal. A única diferença é que você não está na posição deles, porque se estivesse, provavelmente você estaria fazendo a mesma coisa. Então Paulo fala que nós não devemos buscar isso. Talvez o que se encaixe aqui seria de uma outra forma aquele jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, ele pode ser brasileiro, mas ele não é cristão. O jeitinho brasileiro não tem nada, absolutamente nada de cristão. Irmãos, note que cada uma dessas qualidades, nós poderíamos aqui gastar ou ficar aqui uma semana falando só sobre uma delas. Nós poderíamos explorar cada uma delas e ter uma mensagem, uma série de estudos só sobre uma delas. Mas o meu objetivo não é esse. O objetivo é chamar a nossa atenção de forma específica, clara, considerando esses pontos de modo geral, para que em casa você possa refletir um pouco mais e considerar se você não tem caído nesses pecados que Paulo cita. No versículo seguinte, no versículo 8, Paulo ele toma uma outra postura. E ao invés de citar as qualidades negativas que nós deveríamos abandonar, ele passa a citar as atitudes positivas as quais nós devemos praticar. Ele diz assim: antes, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. A versão NVI, ela coloca assim: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. O que Paulo está dizendo é que um hábito, ele deve ser formado, e ele é formado no processo da busca pela santidade. Um outro termo que nós usamos no meio cristão é o termo santificação, ou seja, é aquilo que nós precisamos ansiar, e é o processo pelo qual nós estamos passando. E esse é o hábito que nós precisamos buscar, ansiar, e que ao mesmo tempo vai nos moldar. Nós buscamos ser irrepreensíveis, e sendo irrepreensíveis, nós seremos hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos, e buscando ser irrepreensível, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, nós teremos domínio próprio. Afinal de contas, Paulo fala que o domínio próprio é fruto do Espírito. E se você não tem domínio próprio, talvez o Espírito não habite em você. É algo a se considerar. Agora, quais dessas duas listas de atitudes você tem praticado? As do versículo 7, onde você é arrogante, irascível, dado ao vinho ou qualquer outro tipo de substância, violento, cobiçoso de torpe ganância? Ou a lista de qualidades dada no versículo 8, agindo como alguém digno do Senhor, sendo hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, alguém com domínio próprio? Irmãos, é chocante como nós temos a oportunidade de visitarmos algumas igrejas, quando nós somos convidados, eu digo nós, eu e minha família. Em algumas dessas igrejas não há hospitalidade. E a impressão que nós temos é que as pessoas não entenderam o que é o Evangelho. Nós vamos em outras igrejas que somos abraçados, as pessoas até nos constrangem com tanta coisa. Nós ficamos pensando, puxa,
como que eles estão fazendo tanta coisa assim? Não precisava nada disso. Já em outros locais, você visita e não tem absolutamente nada, as pessoas nem olham para você. Eu não estou falando isso apenas do ponto de vista do presbítero, do pastor, mas quando eu vou, né, de forma paisana nas igrejas, né, que as pessoas nem me conhecem, eu simplesmente sento, ouço o culto e percebo as mesmas coisas. Não entendo isso. Será que esse é um traço que deveria, o qual deveria nos qualificar? Será que nós não podemos realmente parar e pensar se nós estamos agindo dessa forma? Eu não estou dizendo que nós devemos agir de uma forma falsa, mas muitas vezes as pessoas imaginam que fazer isso, fazer o que é certo, mesmo não querendo, é hipocrisia. Não é hipocrisia. Hipocrisia seria eu fazer aquilo que é certo, não querendo, e depois dizer que eu quis fazer aquilo. Eu falo assim para você, amanhã vai estar frio, né? Aí amanhã eu não vou querer sair da cama, porque vai estar quentinho. Eu não vou querer acordar cedo. Mas aí eu faço um esforço, saio da cama, vou para o trabalho, chego no trabalho, e aí a pessoa do meu lado fala assim, hoje eu não queria vir. E aí você vira para ela e fala assim, eu queria. Eu vim com toda a minha força, com toda essa garra, porque... Né? Isso é hipocrisia. Mas fazer aquilo que é correto, mesmo não querendo, não é ser hipócrita. É obedecer a Deus. Como eu disse no início dessa mensagem, eu não acredito que essa lista usada por Paulo fosse apenas uma lista de qualidades ou qualificações comuns usadas também pelos filósofos ali da época. Que isso aqui era algo corrente, alguns teólogos até sugerem isso. Mas eu creio que sim é uma descrição do próprio Cristo. O que Paulo tem em mente é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Cristo foi e é e continua sendo irrepreensível. Ele amou a sua igreja de modo singular ao ponto de se entregar por ela e de santificá-la, como nós vemos em Efésios capítulo 5. O próprio Cristo, ele não agiu de forma arrogante. Filipenses 2, a partir do versículo 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E nós buscamos nos orgulhar, nós buscamos nos exaltar, nós buscamos o primeiro lugar, nós buscamos ser servidos ao invés de servir, nós buscamos ser aquela pessoa do destaque. Cristo não era assim. Sendo o próprio Deus, se humilhou em nosso lugar. Como uma ovelha mansa, ele foi levado ao matadouro, e ele cumpriu o seu dever. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 18, diz, eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, isso é Deus Pai falando, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Esse é o nosso padrão. É isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos buscar. Irmãos, Jesus, ele não se entregava ao vinho ou era completamente descontrolado, mas ele cumpria aquilo que era a vontade do Pai. Ele cumpria aquilo que o Pai desejava por meio do seu Santo Espírito. Em Lucas capítulo 22 diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Mas nós somos dominados pelos nossos próprios desejos. Sabe de uma coisa? Se você é dominado pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelas suas circunstâncias, você é escravo. E quando você é escravo de qualquer outra coisa que não é de Deus, você peca.
próprio Senhor Jesus ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E qual é a nossa resposta? Só por isso, Deus. Por isso eu posso, né? Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Então, por isso eu posso me preocupar. Eu não sei se o meu emprego vai ser mantido nos próximos meses. Você sabe se você vai estar vivo nos próximos meses? Onde está a sua confiança? Nos bens materiais ou no próprio Deus? Percebe? Quando nós não estamos firmados em Cristo, as outras coisas tomam precedência na nossa vida, se tornam prioridades, e nós nos entregamos a elas e andamos ansiosos e nos preocupamos. Então as emoções tomam conta do nosso dia a dia, as preocupações tomam conta do nosso dia a dia, e ao pensar que nós somos livres, nós nos tornamos cada vez mais escravos. Escravos dos prazeres, escravos dos desejos, escravos das nossas ansiedades. Cristo não era violento, que nos remete ao episódio horas antes da sua crucificação. Naquele episódio, Pedro ele pega a espada e ele arranca, ele corta a orelha do soldado que veio prender Jesus. E o Senhor Jesus responde a ele enquanto ele cura o soldado, dizendo assim, em Mateus 26, 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. O Senhor não era cobiçoso de torpe ganância. Afinal de contas, Ele é o dono do mundo. Ele é o dono do universo. E nós imaginamos muitas vezes que não. A gente imagina que Deus está no controle só de algumas coisas. E nós somos tão infelizes e tão incapacitados que às vezes nós queremos até barganhar com Deus. Para que se nós pudéssemos ganhar alguma coisa do próprio Deus barganhando com Ele. Mateus 8:20 diz, as raposas, Jesus falando, têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, sendo Ele o próprio Deus, nascido numa manjedoura, o dono do mundo. Está preocupado com bens materiais? Essa preocupação é nossa. Nós nos preocupamos demasiadamente com coisas terrenas, e aí não temos tempo para nos preocupar com aquilo que realmente importa, as coisas celestiais. Jesus era hospitaleiro. Lucas capítulo 15 diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Que bênção! Que bênção! E saíam dali transformados, porque conheceram o Verbo divino, conheceram aquele que era capaz de mudar a situação deles. Mas nós muitas vezes agimos como os escribas e os fariseus. Nós não podemos nos misturar com aqueles que são do mundo. Então você vai aderir ao plano de Elon Musk de viver em Marte? Porque não tem como você fazer isso. Mas você é chamado a ser luz onde você está, a anunciar o Evangelho onde você está, a viver dessa forma como Cristo viveu, para que as pessoas vejam a luz que há em ti e glorifiquem a Deus. Esse é o nosso chamado. Ele de fato era amigo do bem, ele era sóbrio, justo, piedoso, ele tinha domínio de si. Ou seja, ele exemplificou todas as qualidades que representam o sacrifício que ele mesmo realizou por nós. E é por isso que nós devemos clamar, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como filho de Deus, irmãos, o seu papel, seja você alguém que está ou tenha um chamado pastoral ou não, é de viver de um modo digno do Senhor, é de viver de forma irrepreensível, é de viver uma vida que faça com que as pessoas
consigam ver Cristo no seu dia a dia. Cristo é o que elas enxergam quando elas olham para você. Por fim, Paulo ele dá mais uma qualidade que serve a todos nós, e principalmente aqueles que cuidarão do rebanho de Deus. Ele diz assim: o presbítero deve ser, versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É importante nós lembrarmos aqui que o papel da liderança de uma igreja local é importantíssimo. Eu falo isso porque eu estou numa posição de liderança de uma igreja local também. E eu preciso sempre checar essas qualificações no meu dia a dia, bem como os meus companheiros que estão também nessa posição. E como igreja, nós devemos nos lembrar que nós nunca devemos nos colocar numa posição de liderança sem que nós examinemos isso e pensando que nós não podemos cair ou que nós não estejamos no erro. É um erro que nós devemos evitar com todas as nossas forças. Nós jamais devemos pensar que nós sempre estamos certos. Não é a sua amizade ou a sua afinidade com alguma pessoa que deve servir como um parâmetro para que você possa levar uma pessoa à liderança de uma igreja. Não é isso que deve definir. O que nós precisamos de pessoas de caráter e não apenas de pessoas com carisma. O carisma é importante, mas em primeiro lugar nós precisamos de líderes com caráter. Por isso que Paulo ele alerta os presbíteros, dizendo que eles devem ser pessoas apegadas à palavra fiel, bem como ensinado, a fim de que eles sejam capazes tanto de encorajar pela sã doutrina, como de refutar aqueles que se opõem à sã doutrina. Então, os princípios aos presbíteros são os mesmos princípios dados aos cristãos de modo geral. A única coisa que muda são as responsabilidades. Os líderes têm responsabilidades diferentes daqueles que não são líderes na igreja local. Mas esses requisitos cabem a todos nós. Ou você realmente acha que um cristão, ele não precisa viver debaixo daquilo que nós acabamos de ver? Você realmente acha que existe aquela ideia de um cristão que simplesmente aceitou a Cristo, mas vive uma vida completamente alheia ao Evangelho? Isso não existe, irmãos. Ou nós estamos em Cristo e vivemos segundo o padrão de Cristo, ou nós não estamos em Cristo. Cristo não se acha presente no nosso coração. Diante de todas essas qualificações, a minha pergunta para você é a seguinte: qual é a sua situação? Não é qual é a situação do seu cônjuge, do seu filho, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, daquele seu amigo querido, ou daquele seu conhecido que estudou com você, que trabalhou com você em determinado momento da sua vida. Qual é a sua situação diante dessa realidade? Ou como o pastor Tim Charles pergunta, há pecados secretos na sua vida que trariam vergonha a você, a sua família e a sua igreja local se eles fossem descobertos? Irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente acha que esses pecados secretos, eles não afetarão muito o nosso dia a dia, ou a igreja local, ou os nossos cônjuges. Sabe de uma coisa? Nesses anos de presbitério, o que mais eu tenho percebido é que as pessoas, elas são enganadas pelo seu coração corrupto, enganador, e que de fato elas acham que estão em Cristo. Elas acham que se arrependeram dos seus pecados, elas acham que vivem uma vida justa perante Deus. E aí quando o pecado vem à tona, quando a ficha cai, aí é tarde demais. Elas não conseguem perceber que o pecado delas sempre é um pecado, em primeiro lugar, contra Deus. Depois um pecado contra o próximo. E muitas vezes elas acham assim, não, é um pecado contra Deus, mas sou eu que vou sofrer. Não se engane.
seu cônjuge vai sofrer. E você provavelmente peca contra ele. Os seus filhos vão sofrer. E você peca contra ele. Deus é contra quem você pecou em primeiro lugar. A sua igreja local vai sofrer. Irmão, se nós somos uma igreja local, somos corpo de Cristo. Não há como o corpo de Cristo estar machucado de um lado, sofrendo, e o resto do corpo não sofrer. Essa noite foi uma noite difícil para mim, a minha garganta não estava muito boa. Parece que o corpo todo dói. Tudo fica ruim. Todo homem entende isso, né? Porque todo homem que teve uma gripe sabe o que é uma gravidez, né? Basicamente, né? Irmãos, quando nós temos uma parte do nosso corpo sofrendo, tudo sofre. E no corpo de Cristo não é diferente. Existem partes da sua vida que você tem escondido propositalmente. Sabe, se você é casado, você esconde o celular do seu cônjuge. Ele tem acesso às suas contas. Ele tem acesso às suas conversas. Sabe, são perguntas tão simples, mas que muitas vezes são reveladoras. Quando a pessoa se aproxima perto do seu computador, o que você faz? Fecha, esconde. Quando eu estudava na universidade, tive o privilégio de estudar fora, eu morava dentro do dormitório da universidade. E é uma universidade com muitas regras. Então a gente não podia ouvir, por exemplo, nenhuma música que não fosse clássica. Tá? Regras dadas da universidade, estou julgando se é certo ou se é errado. Nós não poderíamos assistir nenhum vídeo, ou seja, filme na verdade, vídeo sim, mas filme não, dentro da universidade. E o que nós fazíamos? Brasileiros, né? Dava um jeitinho. E aí a primeira coisa que nós fazíamos, nós estávamos lá no computador, escondidinhos, né, assistindo, abriu a porta do dormitório, o que você faz? Pá! Corre para apertar aquele botão para fechar aquela tela e tal. Só que às vezes não dá certo, né? Quando você é pego, ali não era nada demais. Estou falando de pecados, daqueles tipos, né, tenebrosos, como vocês podem estar imaginando. Mas infelizmente nós escondemos esses. Agora, se você acha que isso é normal, por que você esconde? Não há normalidade nisso. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente para chocá-los, para colocar uma pulga atrás da orelha daqueles que estão na liderança da igreja, ou de outros que estão aqui falando assim, será que ele está escondendo alguma coisa de mim? Não é isso. É para você sondar o seu coração. Sonde o seu coração. Veja se de fato você está em Cristo. Veja se de fato você tem vivido para Cristo. Você realmente acha que a sua vida, como ela está hoje, é uma vida que agrada a Deus? E se a resposta for negativa, o que você está fazendo em relação a isso? E o que você vai fazer em relação a isso? Por fim, imagine que os seus amigos mais íntimos, ou as pessoas na sua igreja, que essas pessoas ouviram acusações sobre a sua pessoa. Imagine isso por alguns segundos. Será que a reação delas seria assim? Isso não é possível. Jamais. Ou essas pessoas íntimas de você diriam assim, eu sabia. Tenho certeza que ele faria uma coisa dessa. Irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Cristo. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Se você se encontra nesse estado, longe de Deus, mesmo presente nas igrejas ou nos cultos, você precisa correr a Ele. Você precisa se achegar a alguém próximo, cristão, conhecedor das Escrituras, pastor, líder da igreja, confessar os seus pecados. E não apenas confessá-los, mas abandoná-los. Se você tiver vergonha, manda uma mensagem para o Léo, para o André, para os outros líderes aqui da igreja, para pessoas de confiança, para que elas possam tratar, te levar ao arrependimento, conduzi-la ao arrependimento.
Porque se você está vivendo dessa forma, você não está apto para servir na igreja de Deus. E você precisa ser realocado à igreja de Deus, ou aptidão para servir na igreja de Deus. Não deixe que o seu pecado seja uma barreira contra o próprio Deus, ou entre você e o próprio Deus. Busque um arrependimento genuíno, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas contra quem você pecou hoje, ontem ou anteriormente. Ore a Deus clamando que o seu Santo Espírito te ajude a identificar quais são as áreas que você precisa trabalhar, quais são os pecados que você precisa mortificar. Veja a linguagem que Paulo usa. Nós devemos matar, assassinar, acabar com a raça do nosso pecado. E não simplesmente ter um pecado de estimação, escondidinho, que eu vou alimentando, cuidando. Eu sou um cristão sério. Eu posso viver perante os meus irmãos tranquilamente. Irmãos, eu não preciso ficar aqui dando exemplos disso, mas eu vou dar um. Quando eu era mais jovem, falo criança, né? Os irmãos vão pensar em 1960, né? Quando eu era mais jovem, crescendo ali no meio da igreja, um dos diáconos da nossa igreja, pai de um dos meus amigos, que cresceu comigo também, ele foi descoberto, ou descobriram, né? Que na verdade ele tinha uma vida dupla. Diácono da igreja. Ele tinha uma outra família, com um filho da mesma idade do meu amigo. Meu amigo já tinha mais de 10 anos na época. Nós imaginamos que isso está muito distante de nós. Eu nunca serei capaz disso. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com outros tipos de pecado. E quando você vai perceber, você já está na prática daquele pecado há 10, 15, 20, 30 anos. Mas sabe de uma coisa? Nunca é tarde para Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha e ele traz arrependimento. E se nós simplesmente colocássemos tudo na conta de problemas físicos, você percebe que aí de fato nós não teremos soluções. Mas quando se trata de pecado, há uma solução. A solução é Cristo. E por isso nós devemos correr para Ele, pedindo a Ele ajuda. Vá a Cristo. Busque a santidade no seu dia a dia. Você tem que se encharcar do Evangelho, se encharcar da palavra de Deus. E aí sim, você vai estar apto, será capaz de vencer as tentações, de se esquivar dos dardos inflamados do inimigo e de fugir daquilo que você deve fugir. Ore a Deus, confesse seus pecados, peça ajuda a Ele e viva de uma forma irrepreensível perante os olhos do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia, nos ajude, ó Pai, nos ajude a de fato identificarmos esses pecados, confessá-los, abandoná-los. Temos, ó Deus, a coragem de pedir ajuda quando necessário, para que possamos vencer essa batalha, nós possamos abandonar de uma vez por todas esses pecados que nos assombram, que nos dominam. Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa igreja, que as pessoas possam crescer aqui na graça e no conhecimento do Senhor, que elas possam crescer na semelhança de Cristo. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.